Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um episódio do podcast Entre Marcas. Para quem está chegando por aqui agora, sou Jaqueline Camilo e estou por aqui com um novo capítulo, gente, já começa com muita história para contar. O foco de hoje é sobre o livro best-seller que eu tenho que rechear para contar, Smartphone. O livro Smartphone, nós temos a coordenadora e idealizadora, Mari com Y, onde ela reuniu vários integrantes incríveis para que possam compartilhar a sua história nessa grande obra. E nessas conexões da vida, que às vezes a gente não encontra no dia a dia, mas a gente tem o presente que através de outras pessoas a gente ganha outras conexões. E nessa nova conexão que está comigo nesse livro, porque também sou coautora, eu tenho o Arthur Rain. Isso aí, Arthur Rain. Arthur Rain, chegue mais. Sim. Se apresente pra gente, além do LinkedIn, e eu quero entender um pouco mais aí do seu sobrenome, mas se apresente. Tá bom, eu sou o Arthur Rain, eu sou pai de pet, moro junto, eu trabalho com um monte de coisas diferentes. É muito difícil até falar se existe um limite entre o Arthur do LinkedIn e o Arthur da vida real. Que top. Mas assim, eu brinco que eu só não faço carreto assim até hoje, porque eu ainda não tenho CNH, porque de resto tá aparecendo o projeto, eu tô fazendo. Então, acho que esse seria a minha principal explicação. Eu sou curioso, eu gosto de aprender coisas, então às vezes eu tô atacando de DJ numa balada. Já trabalhei na MTV como técnico de som, muito mais parecido com a realidade do que a gente tá vendo aqui. Fui parar no design, enfim, sou apaixonado pelo Brasil, gosto muito de viajar aqui, cultura, ancestralidade, então também é algo que diz bastante a meu respeito. Acabei de chegar de uma viagem muito gostosa em relação a isso, então talvez o meu LinkedIn reflita muito mais quem eu sou de verdade, e eu até procure fugir um pouco de construir essa persona que não sou eu, sabe? Perfeito. Eita, aqui o Arthur abriu várias caixinhas aqui na minha Eu tenho cabeça. TDAH, né? Isso faz parte da história também, então. Faz parte da história, faz parte de você e faz parte de uma maior parcela da população hoje em dia, né? Então, Sim. a gente já acolheu e já entende como que é. E, Arthur, me fala um pouco mais, assim, do Rain, né? O Arthur Família, quem é? Ah, e o Arthur Família é um Arthur que vem de uma família muito misturada, tipicamente brasileira, né? Mas o nome Rain, ele vai permanecendo na família com essa força por ser da parte da família da minha mãe. Então também eu tenho outros sobrenomes, mas eu mantenho Rain como meu sobrenome principal em respeito à minha maior guia espiritual, assim, que existe na história da minha vida. E esse nome vem da Alemanha, né? Então tem aquele movimento, principalmente com o empobrecimento ali da população, com a Segunda Guerra, e muitos alemães acabam vindo para o Brasil, chegam ali por Santa Catarina, Paraná, e aí chega minha bisavó, minha tataravó, e aí vai formando a família ali. Principalmente nesse caso, e ainda com a questão de levantar esse sobrenome, uma família onde eu fui criado e direcionado por 5 mulheres muito fortes, né? Então, Rainha, acho que também significa isso, por isso que eu faço tanta questão de manter isso. Que tudo, porque a nossa ancestralidade, né? Não tem como a gente passar, como a gente deixar, porque são essas bases que potencializam quem somos hoje. E nesse mundo de descobertas, Rain, já fiz de tudo, só não dirijo carreto porque não tenho habilitação Ainda. ainda. E eu me conecto com outro lado, com muita gente que tem uma dificuldade, um medo de fazer transições. O Arthur tem oportunidade, ele tá indo, ele tá abraçando, ele tá fazendo acontecer. Como você se descobriu, se identificou, sou assim, e como você se dá com esse seu autoconhecimento sobre oportunidades que surgem, o que que eu abraço e onde que o Arthur quer chegar. Cara, eu acho que tem um viés de necessidade dentro disso, né? Muito forte. Então, se você parar para analisar o meu histórico profissional, ele vai começar praticamente eu sendo resgatado em situação de vulnerabilidade por uma ONG incrível, linda, maravilhosa, que prepara jovens para o mercado audiovisual, que é o Instituto Criar. Então, esse é o primeiro momento em que eu saio daquele viés do pensamento do tipo, dentro das suas condições sociais, você nunca vai ter a chance de
pagar por um curso técnico, quiçá talvez acessar um tecnólogo, e eu sou abraçado, eu sou acolhido, assim. E nesse momento eu fiz essa preparação e na época eu queria ser DJ, isso sempre vai e vem na minha vida. Eu já estava ali, né, tocando numas matinês e tal, na época do ensino médio, e eu decido então fazer um curso para me profissionalizar dentro dessa ONG na parte de áudio. Isso me levou a trabalhar em estúdio de dublagem, depois eu fui trabalhar na MTV, fiquei um ano lá fazendo estágio também. E também dentro desse cenário aparece alguém que estava trabalhando comigo, que veio lá do Instituto Criar também e fala: Nossa, eu estou fazendo direito na faculdade, consegui bolsa. E eu com aquela cabeça de tipo: bolsa é impossível, não tem como, né? Eu nunca não sou inteligente. Não, pô, faz ProUni, dá sim, é verdade. Eu fui lá, acreditei e fiz. Mas por quê? Mais uma vez, viés da necessidade. Eu só vou conseguir pertencer, fazer parte desse clube, ascender e chegar até ali se eu arriscar e fazer isso. Daí eu fui fazer publicidade. Aí no meio da publicidade eu fui abraçando também coisas diferentes. Falei, cara, esse mercado é muito amplo, né? Ele é muito complexo, tem muitas veias diferentes. Então eu fui trabalhar com moda, depois eu fui trabalhar com design especificamente dito, que é basicamente aí uma veia que eu venho junto com ela, mas cada vez me especializando em coisas diferentes. E quando você pensa que design é projeto, né, projetar alguma coisa, e não é só a parte visual de alguma coisa, e sim um pensamento de que pode ser uma abordagem para organizar até um livro, isso começou a se tornar mais abrangente. Então, eu comecei a abraçar projetos de estratégia, de experiência, de facilitação, treinamento, palestra, e aqui eu brilhei, me apaixonei, nunca mais parei com isso. Mas eu acho que vem desse lugar, assim. Na situação de atuar como autônomo, tem horas que você tem muita coisa disponível, tem horas que você não tem nada disponível e não tá rolando e a coisa não tá indo. Então, eu preciso abraçar novos desafios para ter soluções para oferecer para essas pessoas que me aparecem. E isso também me possibilita hoje a pessoa vir me pedir um produto, falar, eu quero isso. E eu conseguir observar o contexto que ela está me passando e falar, tá, mas isso com isso, mais aquilo, a gente consegue te colocar num patamar, num resultado que vai comunicar muito mais a sua mensagem. E aí isso me possibilita trabalhar mais, né? Então, eu acho que tem esse lugar da necessidade, mas eu me sinto muito privilegiado. Eu conversei isso com um cliente ontem. Eu me sinto muito privilegiado por ter nascido curioso. Porque eu poderia ter ficado lá naquela primeira realidade, acreditando que não dava para fazer nem curso técnico, que eu não ia conseguir entrar numa universidade, que enfim, que todas essas coisas eram impossíveis. Então, como essa lição de vai lá, tenta, arrisca, vai pelo menos tentar, que alguma coisa vai acontecer, você já não vai sair o mesmo, é o DNA, assim, do Arthur, e que abriu todas essas portas aí, inclusive escrever um livro. Perfeito. E, Arthur, na semana passada estive no Rio em um evento Web Summit e aí assistindo a palestra da Michelle Schneider, ela trouxe sobre as habilidades do futuro. E uma das grandes habilidades vai ser a criatividade, a curiosidade, o poder de fazer boas perguntas. Porque o mundo está mudando. Se a pessoa não se adequa a essa mudança e não se torna criativo e questionador, acaba ficando para trás. Então, acredito que por mais que você traga, né, de mudando e de acordo com as oportunidades que vão surgindo, eu acho que está muito claro o caminho qual você está descrevendo para o teu futuro. Desse olhar de criatividade, de avanço e tudo mais. Isso é a minha percepção de acordo com o que eu ouvi. Me fala, faz sentido? Como que o Arthur se vê 2030? Como você pretende se ver? Quais sentimentos você pretende ter? E eu não tô falando de crachá. Uhum. Eu acho que assim, o caminho que eu tô buscando agora e que eu tenho consolidado cada vez mais primeiro, teve muito filtro para entender quem eram as pessoas que compartilhavam da leveza que a gente tanto fala no que a gente escreveu, e quem eram as pessoas com as quais eu queria correr do lado, né? Então, eu até falo bastante sobre isso dentro do que eu escrevi, que num determinado momento ter um monte de cliente poderia representar o desejo de daqui a X tempo ter um carro. Aí, um carro muito legal. E eu falar, cara, mas eu vou ter um carro, mas talvez eu infarte. Então, talvez com essa pessoa ou com esses clientes que iam me levar até aqui não seja legal. E talvez eu tenha que repensar todo o meu modelo de vida, quais são os sentimentos que eu quero ter, quais são os lugares que eu quero ter acesso, mesmo que isso abaixe a régua do que, né, com o tempo fui sonhando.
Só que isso também refletia um outro status quo das coisas, porque foi através disso que eu consegui algumas pessoas que foram caminhando junto comigo e permaneceram, como é o caso da Mariana, né? Então a Mariana é uma cliente minha de mais de 10 anos. A gente não tá o tempo inteiro junto, mas ela sempre tá ali, sempre aparece de novo, a gente cria alguma coisa juntos e assim outros clientes que foram chegando também. E hoje eu já não consigo resolver tudo sozinho, então hoje em dia eu já tenho os meus colaboradores para quem eu faço de tudo para criar o ambiente leve que eu não pude ter. Então, se eu fosse falar para você assim, esse grande objetivo seria que eu continue lidando com pessoas e que esse seja o coração fundamental do meu trabalho, que eu possa proporcionar para as pessoas um ambiente de design, de comunicação, onde não precisa virar à noite para trabalhar Ai, e eu nem preciso de passar você na minha mal. vida. Se tem que vir à noite, eu já falo para o cliente, sinto muito, vira você. Né? Aqui não vai rolar, o prazo é esse, é isso que acontece. Sempre faço questão de direcionar sim também para as pessoas que estão trabalhando comigo. Então, às vezes alguém vem falar, eu vou vir à noite, aí eu consigo entregar. Eu falo, não vai, né? Vamos fazer um outro combinado aqui. Porque eu sofri muito com isso. Né, a carreira de criativo e comunicação é assim, já que seu trabalho é legal, então eu vou te passar um monte de coisa, um monte de ideia, se vira aí, Faz tudo pra cria, mim. porque é divertido fazer, e não é verdade, né? Então a gente tá sempre muito sobrecarregado. Inclusive, vou usar o meu TDAH aqui um pouco para abrir parênteses. É muito difícil dentro da comunidade do design você ter contato com pessoas que estão em atividade e têm 30, 40 anos mais. A galera sai, não aguenta a pressão. Vai fazer hambúrguer, vai fazer qualquer outra coisa, mas ninguém aguenta. Entendeu? Então, Por até quê, Arthur? a pressão, essa questão de tipo. De não aceitarem uma visão consultiva do designer, né? Então, é muito mais sobre o designer é colocado numa caixa de apertador de botão. Eu quero uma capa para o meu É podcast. tipo um chat GPT, Mas pediu eu já vi vai aquela entregar. letra, faz aí. Enquanto, na verdade, a gente tem muito repertório e tem muita estratégia, vivência para dizer, cara, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, né? Então a gente tem que negociar e chegar no meio do caminho. Mas esse cliente que vê a gente como executor e apertador de botão, e é a maioria do que acontece dentro, principalmente do CLT, do Uhum. design, ele acaba levando a pessoa à exaustão, porque ela nunca consegue expressar aquilo que ela conhece de fato, ela nunca consegue deixar o trabalho num nível de qualidade muito bacana, porque tem sempre alguém dizendo o que, como ela tem que fazer, né? Parece até que a gente deixa de ser um profissional mais da base do intelectual, que tem uma formação de faculdade, e a gente vai mesmo ali para o executor de uma tarefa que acaba se tornando mecânica. E o volume é muito grande, porque as pessoas sempre acham que a gente consegue alterar tudo ou fazer tudo para amanhã. Então, por exemplo, eu tive muitas oportunidades nesses últimos anos de trabalhar em grandes empresas, principalmente bancos, setor financeiro. Fiz processo seletivo, cheguei lá no dia, na hora de falar, ó, vamos, e falei, infelizmente eu não vou. Passei essas vagas para outras pessoas que foram para essas vagas, estão doentes, fora do banco já. Então, assim, mas tem o carro, Uhum. que eu não tenho. Entendeu? O que vale a pena? Entendeu? Então, eu acho que é urgente a gente olhar para dentro de si, entender esse limite, fazer uma balança entre o limite e o sonho. Será que o sonho não pode esperar mais um pouco e aí a gente chega nele com mais calma? E talvez, no meu caso, eu entendi que eu ia só abaixar a régua e acabou. Mas agora eu tô falando, pô, não, é a régua, mas as pessoas que podem me ajudar a entregar esses projetos maiores. E poder fazer isso tá subindo a minha régua de novo, do que é Uhum. possível ou não, sem ninguém tá devastado ao meu redor, né? Então, voltando à pergunta inicial, como eu quero me ver e como eu quero me sentir proporcionando esse ambiente que quebra com a expectativa do que o design acaba sendo no dia a dia, dentro do mercado. Eu quero poder fazer com que as pessoas se reapaixonem como eu me reapaixonei pela minha profissão. Então eu fiquei uns 5 anos sem mexer com isso. Tipo, nunca mais eu quero ver isso, vou ficar só no treinamento, palestra. E agora que eu voltei com Com gás. tesão pelo negócio, sabe? E eu quero proporcionar isso para as pessoas, que elas não se desencantem, que eu tenha 40, 50 anos e esteja lá trabalhando com design, gostando do que eu faço.
E proporcionar principalmente, acho que essa leveza, né? Que tá aí, enfim, em tudo, no livro, na Mari, em você, no que você Nossa. escreveu, em mim. Então, não é que sempre dando risada, não é que sempre sem estresse, mas há um limite ali a se respeitar, sabe? Do outro e de nós mesmos. Perfeito, Arthur. Você foi falando e não teve como eu não conectar com momentos importantes da minha carreira. De a criatividade versus quando tem a pressão. Uhum. Eu não acredito que é possível ser criativo na pressão. Eu descobri isso, demorei, mas eu descobri agora com a minha consultoria, vou fazer 1 ano agora, e a minha cabeça para criatividade, eu já tinha, mas agora tá diferente. Uhum. Tá explosiva, assim. Eu preciso parar e falar, opa, respira, porque a mente tá toda hora pensando em coisas diferentes e melhores para o meu processo, para o meu trabalho, para as minhas conexões e tudo mais. E quem trabalha 100% com criatividade, se está num ambiente onde não ajuda, eu acho que é o processo de parar e rever o ambiente. E o outro lado, que é o que a gente propaga da leveza. Qual foi o momento que esse foi o start, essa consciência bateu em você? Eu tive um pouco, assim, um, um momento da minha vida, né? Na verdade, eu sempre trabalhei com pessoas muito legais, então tinha pressão, mas tinha Rapaz de boa leveza. sorte. Inclusive, pra mim é tudo sobre pessoas, né? Às vezes alguém Tudo. vem, e como que eu vendo mais? Se relacione com as pessoas, seus clientes, Aham. como pessoas e façam eles voltarem, né? Faça alguém falar, cara, eu adoro tanto essa pessoa, trabalha com ela, chama ela pra fazer o projeto. Então é tudo sobre pessoas, sempre. Uma pessoa que me falou pra eu ir lá no ProUni, uma pessoa que me falou pra eu ir na ONG. Então, assim, não tem vida sem gente. Capital mais importante de todos, assim, em primeiro Sempre. lugar, as E relações. a IA não vai levar E isso, a IA gente. não vai levar isso. Talvez ela possa até te ajudar, né, com algumas Exato. coisinhas, mas não necessariamente vai construir suas relações com as pessoas, né? Então não adianta fazer lá o super manual, o plano de vendas lá na IA, porque no final das contas vai ser se a pessoa se lembra de você, né? Como ela É. se sentiu trabalhando com você. Então eu tive algumas crises aí no meio do caminho. O ambiente era muito legal, mas uma hora ele se tornou uma casinha desse tamanho para uma cabeça que estava querendo pensar desse tamanho, na quantidade de coisas, no propósito com o trabalho. E aí foi o momento que eu estava ali há uns 5 anos trabalhando, batendo cartão. Falei, eu quero parar um pouco, eu quero entender o rumo das coisas. No fundo, eu já sabia, né? Principalmente que aquele momento era um cansei do design, eu tô completamente desmotivado com isso. E eu quero agora, principalmente, encabeçar o que é o Arthur solucionador de problemas, né? Que vai nascer essa ideia da minha consultoria e como que eu atendo as pessoas com essa diversidade de soluções. Então fui fazer uma especialização, eu fui trabalhar num trabalho que era bem mais tranquilo, com uma demanda bem menor, assim, com tempo para pensar em tudo. Não durei muito tempo nesse trabalho também, isso lá em 2019, 2020. E aí eu saio dele também, bato na porta do meu antigo trabalho, onde eu era instrutor e designer, e falo assim, ó, quero ser só instrutor, quero ser só palestrante, vou dar o dobro do que eu posso fazer nisso, mas a minha cabeça não consegue se ocupar de tudo isso ao mesmo tempo. Então eu quero muito me dedicar aqui, porque aqui é o Arthur de verdade. Aqui não existe filtro entre o Arthur do LinkedIn e o Arthur da vida real. Então eu vim com esse processo de treinar pessoas, né? Diversas empresas no Brasil, através da Soap, que é, né, essa grande história aí da minha vida, 12 anos junto com eles, e, e através, né, da qual consigo ali chegar e me conectar com tanta gente bacana e entender cada dia mais que o meu processo envolve gente. Então eu quero trocar o foco do hiperfoco do TDAH bate 200% quando eu tô ali dentro de uma sala e eu quero ensinar e ajudar as pessoas com tudo aquilo que eu sei. Muito mais do que ficar na pose de vou contar uma história da minha palestra pra vocês. Eu quero, tipo, não, pega isso aqui. Ó, isso aqui se resolve assim. Eita. Entendeu? A minha cabeça criativa, eu acho que eu saio desse dia hoje, eu vou sair daqui com um projeto com o Arthur. Com certeza, ó, sim. E aí a ideia
começou a ganhar corpo. Então eu fui cada vez mais abraçando design thinking, inovação, solução de problemas, mapeamento de jornada, neurociência. Tudo isso começou a fazer parte de um grande liquidificador num primeiro momento para eu entender que eu realmente era essa pessoa. E aí, depois que eu entendi que era isso mesmo, eu fui aos pouquinhos, timidamente botando o pé lá no design de novo, pegando trabalhos para mim. E aí, no ano passado foi horroroso, né? Então, eu tive momentos, crises, atrasei prazos porque eu ainda não estava resolvido com o meu tratamento do TDAH, o meu laudo tinha acabado de sair. Então, isso também foi uma dor lá do design lá atrás, porque eu era muito atrapalhado para essa pressão toda e essa criatividade toda. Imagina a E cabeça com essa vida 20 pra... abas. É. E aí, uma vez que as coisas todas se fixaram, eu fui botando o pezinho de novo. Então, no design, começou meio turbulento, meu tratamento ganhou corpo, começou a funcionar, comecei a me sentir muito legal, fiquei bem centrado e falei, pô, eu não amo tanto, eu gosto, quero manter vivo a arte de ficar mesmo projetando telas e eu vou continuar. Principalmente se me tirar da zona de conforto de ser só o produto que eu entrego, se forem coisas e desafios diferentes. Mas e se eu não abandonasse esses clientes que contam comigo para essas entregas e trouxesse gente para cá? Mas para eu trazer gente para cá, eu preciso criar esse ambiente de leveza, né? É um desafio meu. Então, às vezes, se eu precisar ficar resolvendo um pouquinho mais do horário, receber material, refazer e não pressionar essa pessoa que está colaborando comigo, porque eu tô ali, né, no propósito, eu tô ali com o cliente, eu sei o quanto importa, e se também não ultrapassar o meu limite, eu vou fazer. Mas a minha luta é essa, é tipo proporcionar um pouquinho desse ambiente do tá, faz com calma, você precisa de mais prazo, tá tudo bem. É minha responsabilidade fazer um planejamento que permita essa flexibilidade. Não é o colaborador falar, vou atrasar uma entrega e falar, pô, mas era pra hoje, não sei o que, isso é um problema de quem planejou. Não é problema do cara, então você tem Uhum. que contar com esse imprevisto. E aí, claro, né, muitas mecânicas, muitas coisas acontecendo, mas essa leveza ela vai tomando conta de tudo. Talvez seja uma resposta também para tudo que eu passei na infância. Então as coisas não foram leves na vida, nunca foi leve. Então o Arthur que vai se escrever na fase adulta é um Arthur que bate e fala assim, não, a leveza é uma urgência. É urgente ser leve, Eu sei, eu agora. conheço essa dor aqui, não quero mais. Pra mim agora tem que ser Chega, assim. isso. E é engraçado como a vida por muitas vezes pede pausa. E essa pausa de identificar o TDAH, acabou de ser diagnosticado, como assim, o que isso significa e agora o que será? É um momento importante de reflexão, né, Arthur? E não adianta a gente querer acelerar algo que não é acelerável. É o corpo pedindo pausa, é a mente pedindo reflexão, é o universo falando assim, respira. Você consegue fazer essa reflexão, assim, de olhar pra você nesse momento? Eu consigo, assim, também acredito que terapia, né, foi Fundamental. fundamental no meio do caminho, Salva, gente, não salva. teve como, mas o lance com TDAH, e aí também tá muito explícito, assim, no que eu escrevi no Smartphone em relação a isso, é o seguinte, é, eu passei uma vida inteira acreditando que eu era um ser humano que nasceu falho. Eu nunca vou ser bom, porque todo mundo entende matemática e eu não entendo, então eu sou diferente, eu sou pior do que os outros. Quando você não sabe que você está passando por isso por conta de uma neurodivergência, você começa a criar essas crenças sobre você que vão se acumulando ao longo da vida. Poxa, eu nunca consigo durar num relacionamento. Então nunca nenhum relacionamento vai dar certo. Ah, eu não consigo nunca essa promoção. Então, eu não sou bom o suficiente, os outros são melhores. Então, eu sempre cresci entendendo que eu era mais frágil, que eu era mais triste, que eu ficava mais doente. E eu fui aceitando isso, né? De uma certa maneira, isso se tornou uma verdade sobre mim. E eu não conseguia explicar por que que os outros conseguiam coisas que eu não conseguia. E tem uma outra faceta do TDAH que ela faz você sentir tudo com muito mais intensidade, né? Então, esses sentimentos de inadequação, esse sentimento de incapacidade, ele não é um sentimento de uma pessoa neurotípica no dia que ela sente isso, é isso vezes 10, vezes 20, no dia que a gente cai legal, assim.
E sem contar essas distrações de pensamento mesmo, né? Então, às vezes eu não consigo trabalhar porque o barulho da geladeira lá na cozinha tá na minha aba principal e não sou eu que escolho qual aba que eu vou abrir. Só que no começo você não entende. Como eu não sabia que isso existia, eu achei que a vida era assim. E dentro dessa coisa chamada vida, eu era hiperfrágil, né? Eu precisava ser cuidado ou protegido para sempre. E a minha mãe foi embora, né, quando eu tinha 20 anos. Então eu falei dela, né, como a minha principal guia espiritual. Hoje sim, de fato, uma guia espiritual. Mas nesse momento eu tenho que lidar com a realidade, eu tenho que me sustentar. E eu tava no. Na semana que saiu minha bolsa na faculdade, eu não tinha nem emprego na época. Minha avó sentou comigo e falou: se vira, sua mãe que pagava as contas, agora é você, arruma um emprego agora. E eu com isso na cabeça, com bolsa, com não sei o quê, eu não tive muito tempo para dar essa respirada. Até que essa diferença começou a pesar bastante, porque vai impactando tudo na nossa vida como adulto. São vários compromissozinhos ou coisinhas que você esqueceu onde você guardou num dia, e aí de repente você atrasou pela terceira vez para uma reunião importante, e você não consegue explicar para as pessoas que não é porque você não tá nem aí pro horário, sabe? O mercado não tá pronto. As pessoas não estão prontas. E é uma discussão que eu acho que ela nunca vai acabar, né? Então, assim, se você sente que você faz parte dessa caixa, vá fazer um laudo, tá? Não sai dizendo por aí que você tem TDAH antes de fazer um laudo e ter certeza. E dentro desse laudo você vai entender quais são os desafios que você tem para enfrentar. Então, foi muito importante chegar uma hora e falar, cara, não é possível que eu seja tão diferente, eu tô me sentindo um ET, sabe? É, é muito perigoso o lugar que isso te coloca. Do tipo, nada vai dar certo nunca, eu sou diferente, eu nunca. Você sabe onde eu tô querendo chegar Uhum, com sim, isso. total. E aí eu tive dois momentos, assim, de crise profunda. E aí, enquanto eu fui fazendo o laudo, fui resolvendo as coisas, também foi um momento de parar e respirar, falar, cara, eu vou parar tudo, eu vou fazer esse laudo, eu vou gastar o dinheiro que eu não tenho, porque não é barato, né? Mas eu vou fazer isso para tentar regular as coisas. E depois tem os tratamentos. Porque você vai ser testado como um rato de laboratório, essa é a verdade. Eles vão te dar um remédio ali que, esse aqui é o mais levinho pra gente começar. Aí depois a gente vai pra esse que é uma alternativa nova, depois você vai pra aquele. E você tem que ter paciência. Você tem que levar as coisas com leveza no meio desse caminho, porque muita gente vai desistir ali e vai continuar nesse loop infinito. E eu acho que eu pude persistir, insistir e falar, cara, essa realidade aqui tá assim, completamente desencaixada e eu não vou desistir, eu vou fazer tudo porque eu acredito que dá pra gente chegar num lugar onde as coisas se encaixam e esse lugar vai me permitir tudo isso que tá acontecendo agora, né? Então eu não quero mais olhar pra mim e ver que eu tô incapacitado, que eu não consigo fazer, que as pessoas acham que eu não entrego, muito pelo contrário, né? Também tô num momento espiritual muito forte onde o meu pedido esse ano foi eu vou merecer muito que as pessoas me vejam como um aliado e como uma fonte de inspiração. E tudo que eu puder fazer na minha vida para zelar por esse lugar, eu vou fazer. Né? Até os inimigos, até quem não gosta de trabalhar comigo. Eu quero que olhe e fale, pô, mas ele é legal, Ele é legal. sabe? É isso. Então, eu precisei olhar para dentro, eu precisei dar essa respirada catártica. Né? Não foi fácil, me levou para lugares muito dolorosos e as pessoas nem faziam ideia de que isso estava acontecendo. Lá no trabalho era tipo, ai, não Que aí é o que eu entregou. digo, tem coisas que não estão no Instagram nem no LinkedIn. Exatamente. Então, o mundo não vai esperar para você ter esse tempo de se arrumar, mas é muito importante que você acredite que isso é possível e faça de tudo que você puder fazer para se ajudar nesse processo, sabe? E E aí chega a parte mais gostosa e mais leve, porque eu comecei com tipo, nossa, tenho TDAH antes de fazer o laudo, já estava tomando essa consciência, me identificando muito com conteúdos que eu via sobre, porque eu era o melhor aluno da escola, né? Então não tinha como ter TDAH, mas aí eu comecei a ver os adultos que descobriram isso só na vida adulta e quais eram as consequências de não ter descoberto antes. E era ali que eu me identificava, onde a coisa fica muito séria, onde o índice de suicídio é muito alto, né? Então eu falei, putz, eu tô aqui, eu preciso descobrir isso. E aí, enfim, descobrindo isso, a coisa fica leve porque prestar atenção em coisas diferentes me permite ser criativo.
Solucionar problemas, olhar para onde ninguém estava olhando, trazer uma pergunta que ninguém se fez, Destaca outras habilidades que são mais importantes trabalhar ainda. com um monte de coisa diferente Exato. e ter esses hiperfocos, mas hoje escolhendo. Pô, preciso sentar agora e entregar esse projeto, eu quero fazer uma coisa muito legal. Deixa eu ver tudo sobre isso, absorver isso. Depois desliga esse hiperfoco, é hora de descansar. Então a terapia também foi muito fundamental para hoje eu olhar para isso e olhar para minha diferença e falar, cara, nem vem que ela é minha, viu? É o meu superpoder. Eu gosto muito de estar nesse lugar. Eu abraço com muita propriedade isso e creio que hoje abre muito mais porta do que fecha, né? Então, o podcast aqui virou um monólogo, né? Não, Mas... uau, assim, porque que aula de autoavaliação, autoconsciência e onde isso te leva. Porque se você não se permitisse passar por tudo isso, quem seria Arthur hoje? A Mari me falou uma frase muito tempo atrás. Eu não sei nem se ela vai lembrar disso, porque fazem realmente uns 16 anos que ela me disse isso. 2019, mais ou menos. Ela falou pra mim: para de se acostumar com aquilo que não te faz bem. E faz sentido pra tudo. Tipo, se você tá sentindo que você pensa de uma forma diferente, que você não tá se encaixando, que tem alguma coisa errada, não aceita isso. Vai procurar o que tá acontecendo, né? Se você não conseguiu arrumar o quarto hoje e a bagunça tá te incomodando, arruma. Não se acostuma com a coisa daquele jeito. Isso serve para um monte de situação, né? Então, esse conselho, eu acho que ele bate muito nesse lugar também. Uma coisa é eu ficar ali acostumado com aquilo, acostumado que aquela realidade era a minha realidade, ponto final. Então, obrigado, Mari. Gente, a Mari é tudo na nossa vida, preciso Sim. dizer. E teve um fato que aconteceu comigo recentemente. Enquanto eu estava no Rio, eu preocupada, porque eu não levei meu note. E pelo meu note eu ia conseguir fazer as minhas emissões de nota, que só faziam 3 meses que eu não emitia nota. E aí eu falei, poxa, se eu trouxesse meu note, eu pegaria à noite, ia tirar isso da frente, não fiz, e aí aquilo me remoendo por dentro, me remoendo, que já estava remoendo, só que como eu estava no período com a cabeça mais leve, se potencializou essa preocupação. E aí meu contador me mandou uma mensagem. Aí eu virei e falei assim, ô Dan, tô precisando lançar umas notas aqui. Quanto você cobra pra lançar as notas pra mim? Ele, R$ 40 por mês. Eu estava sofrendo por 3 meses por conta de R$ 40. Pois E é. não é sobre o perder, mas é o que que eu ganho. O que que eu ganho? Eu ganho tempo para me conectar com as pessoas, tempo para fazer o que de fato meu negócio precisa, tempo vazio com essa parte que eu posso ter uma outra pessoa. Tempo para escrever um livro. Tempo para escrever um livro. 3 Isso. agora. É verdade, eu tô vendo um lançamento atrás do outro ali, ó. 3 livros. E aí eu criei um grupo com ele no mesmo momento, assim, no WhatsApp, e comecei a mandar os dados das pessoas. Em questão de 2 horas, ele mandou todas as notas que eu tinha pendente. E por muitas das vezes, é a gente parar e fazer melhores escolhas para esvaziar essa caixinha e focar no que é importante e focar em si mesmo. Porque precisa todo momento ser prioridade. E trouxemos para a mesa o nome de Mari Rodrigues. Mari Rodrigues para os antigos. Mari com Y para os novos. Isso. Como que Mari Rodrigues chega na tua vida? A Mari, ela tá exatamente lá quando o incômodo aparece na minha vida. E a gente trabalhava junto, dentro de uma agência. Então, eu era designer, ela era comercial, ela vendia que eu Nossa! aplicava. Anos É luz. quando vai surgir a Humorlab, né? Então, Humorlab. Basicamente, ela sai dali e tem ali algumas outras experiências, mas ela já vai começar a embrionar a Humorlab. E nesse momento que a gente se conheceu, é meio curioso, porque a gente fazia parte e vai continuar fazendo dos desajustados, dos que estão sempre no café, dos que conversam, mas dos que estão arquitetando o clima do ambiente, de fato, assim, né? Mas é aquela coisa. Ou ama ou odeia a gente que é assim, né? Então a gente tinha ali quem torce o nariz, fica quieto, ri baixo. Tudo isso que a Mari fala não é uma coisa daquele lugar, mas é uma coisa de todos os lugares. Exato. Apesar desse, especificamente onde a gente se conheceu, fosse um lugar que dava muita liberdade pra gente. Então a gente também ia lá, né? Tem esse. Porém, mas isso chamou atenção, né? E sempre um happy hour, alguma coisa, a gente acabava trocando bastante figurinha.
Que aí a Mari soltava as risadas, as gargalhadas dela. Exatamente, e eu junto, e eu de preferência tava onde ela tava pra ouvir as coisas que ela tinha pra falar, Exato. mas a gente sempre teve essa relação assim de não ser o Arthur designer e a Mariana comercial, mas serem amigos mesmo, de estarem ali juntos de verdade, de coração, né? E tinham vários com a gente, assim, tem uma legião de gente incrível que vem desse momento, que tá fazendo coisa incrível, que tá junto com a gente até hoje também. Aí a gente se conheceu assim e eu fiquei muito curioso com o que ela estava fazendo depois. Então eu fui ver alguma palestra dela, fui em algum evento dela depois. Lembro que teve um lá no Shopping JK, uma época eles reservavam um espaço para terem ali uns talks, umas palestras. Eu fiz palestra lá também, depois eu fui num evento ver uma dela e num espaço curto de tempo ela falou: "Cara, quero dar uma repaginada na cara do Humor Lab." Falei: "Beleza, bora." Eu nunca tinha feito um brand book, né? Trabalhado assim exatamente com vou desenhar a marca. Mas a capa da Mari, né, com aquele loginho, com aquele H, ela nasce exatamente neste Que momento. legal. Foi aí que eu Então, conheci a Mari. nesse momento, Aham. aí, ó. Então, eu tava lá também de bastidor Boa. escondido, mas já tava envolvido. E aí surge a marca da Humor Lab, daí depois ela leva isso pra frente e, e aparece, não, agora eu quero a marca Mariana com Y. Aí a gente vai e trabalha uma marca para ela. Aí esse ano teve uma nova marca, Mariana com Y, que eu também fiz todo o processo ali do brand book para ela. E é isso. Então a gente tá junto e vai indo junto nessa. E a Mari às vezes é uma pessoa que eu consulto porque, tipo, cara, eu tô com muita dúvida. Tá acontecendo isso com esse cliente, sabe? Eu vou gritar com ele, sabe? Sim, o certo seria eu gritar com ele. Mas eu quero entender que outras maneiras eu tenho de lidar com o que tá acontecendo. E a Maria acaba sendo essa guru, assim, que vem e fala, pô, ó, é assim mesmo, tal. Tenta fazer dessa forma, tenta escrever tal coisa na próxima vez que for montar uma proposta, já na proposta, fica no pé mesmo, ou bota esse limite mesmo. Então essa relação ela se manteve nesse lugar. Curioso. Eu fiz o brand book da Mari, marca nova. E nesse processo de fazer essa nova marca, ela fez também uma apresentação dos projetos que ela tinha para aquele ano e para a consultoria dela. E uma das etapas desse projeto era escrever um livro. Aí já vem. Primeiro que eu não tenho culhão para fazer uma mentoria com a Mariana Rodrigues, né? Ei, Eu não tenho tempo para fazer uma será? mentoria, né? Ainda não tenho. Mas de tudo que tem aqui, e tudo bem porque a gente conversa a mesma língua, né? Então, eu já era trainer e palestrante quando ela era comercial ainda. Sim. Então, a gente, tipo, tem essa troca muito grande porque a gente aprendeu a se comunicar como trainer e palestrante ao mesmo tempo. Praticamente, né? Claro que a Mari tem várias outras experiências aí no meio do caminho que levam ela para esse lugar, mas muitas das técnicas também surgiram ali. Enfim, perdi um pouco o que eu estava falando, mas Encontro com a Mari, como que vocês se encontraram? dentro do material lá do PowerPoint que eu fiz para ela, Aham. tinha uma peça essencial que dentro dessa mentoria tinha a parte onde as pessoas escreviam um livro. Eu falei, de Isso. tudo que tem aqui, muitas coisas a gente conhece em comum, né? A gente, claro que tem conceitos da Mari que eu acabo descobrindo por produzir muitos materiais para ela e acompanhar muito o que ela faz, mas isso aqui é muito legal, tá ligado? E eu fiquei com isso na cabeça do tipo, eu tinha que dar um jeito, eu precisava, sei lá, pedir pra ela isso, ou ver se não dá pra eu fazer só parte desse pedaço. Pô, um puta sonho, imagina poder fazer isso junto com ela, imagina quem não vai estar junto fazendo isso. Mas beleza, fiz a apresentação dela e mandei. Tá aí. Falei, pô, meu, é muito legal essas coisas que Mariana faz. E aí um dia veio uma mensagem lá no meu WhatsApp do nada e falou: "Ó, Arthur, eu tô aqui com um negócio que eu tô fazendo um livro e eu quero algumas pessoas e você é uma dessas pessoas." E acabou. Tipo, não sei como te explicar, eu pensei em você e é você. E aí foi isso. Emoção no coração, como assim? Eu achei que seria só mais uma demanda, e é uma demanda para que execução Exato. real. Você entendeu? Tipo, não foi ali logo na sequência, mas passou um tempo de eu esquecer até que eu tinha feito projeto com ela. Já tinha passado um tempo mesmo. Tinha esquecido que eu tinha pensado esse negócio do livro. E de tudo que tinha ali no meio, o que ela veio me chamar era exatamente isso. E aí eu disse assim na hora, né? Também falei, não sei nem por onde começar, nunca escrevi, não um livro, né?
não sei como é que eu vou fazer, pra onde eu vou, mas eu vou. Curioso, de novo, né? Exato. Vamos lá. E, e aí tem coisas muito malucas que acontecem, como, por exemplo, eu ter criado um personagem que é a cabeça de tudo que eu escrevi, que é a Dona Constância, e receber um áudio da Mari chorando no dia que eu entreguei o capítulo, porque esse é o nome da avó dela. É assim, Caramba, assim, foi assim. forte. Sim, Não sei se é a mesma avó que ela teve alguns uns pontos sim, recentemente. sim, Foi sim. forte, Arthur. Você Ela pegou ficou. literalmente no coração. Foi muito louco, assim. Tipo, tudo isso, todas essas coincidências malucas, É... energéticas, né? Mas eu acho que não foi por acaso. Talvez também eu tenha recebido uma mensagem pra escrever esse É personagem. muito gostoso com essas pessoas que a gente se conecta, porque acontecem coisas que a gente nem imagina. E olha, assim, mas como assim? E como foi esse processo de escrita? Foi uma delícia, porque daí eu falei, bom, agora eu não sei pra onde ir, Eu né? queria, agora eu vou ter que fazer valer. Que vontade de chorar, né? Se eu pudesse chorar aqui, ficar chorando até o dia e falar, ai, não deu pra entregar porque eu fiquei chorando. Eu faria isso, né? Mas eu já tinha feito as pazes com o tempo. E aí o tempo já estava me acompanhando muito melhor para eu conseguir entregar as coisas no prazo, me planejar. E aí nesse momento eu falei, lembrei de quando eu era criança. Tudo tem a ver, inclusive no capítulo de muitas pessoas, acho que a gente teve também esse acordo oculto de retornar à infância. Então apareceu É, muita coisa ali. E eu comecei com isso. Falei, cara, qual foi a primeira lembrança que eu tenho de escrever alguma coisa na minha vida? E quando eu estava na primeira série do Fundamental, eu ganhei um concurso de poesia na escola. E eu escrevi uma poesia com a ajuda da minha mãe. Enfim, eu pensei, pô, eu não quero começar fazendo uma citação a todos os autores que a gente conhece que falam sobre bem-estar emocional. Não porque eu tenha qualquer tipo de julgamento sobre quem usa ou não usa isso, mas eu não queria ir por esse caminho. E eu falei, além disso, eu quero que seja uma coisa que eu vou escrever, né? Eu tenho certeza que o pessoal vai trazer todo esse aparato, todos esses links, essas fontes, essas citações. Mas eu realmente quero trazer alguma coisa que tenha a ver comigo e que de alguma forma inspire as pessoas a entenderem todo esse processo e essa vontade de construir esses ambientes mais leves. Se eu vou escrever alguma coisa agora, eu quero começar fugindo um pouco do óbvio. Então eu não vou falar de mim. Eu vou escrever uma poesia. E aí eu, no papel, pegar e escrever mesmo. E aí eu falei, tá, mas eu vou escrever sobre o quê? E a minha última sessão de terapia, inclusive eu escrevi bem no comecinho de janeiro, né? Foi quando a gente estava foi. escrevendo. Até que foi até dia 15 de janeiro a A escrita. entrega, A né? entrega. Isso. Aí, a minha última sessão de terapia do ano, beijo, Lilian, te amo. É... Não, parabéns às terapeutas desse universo, né, gente? Sim. Transformam vidas. A Edna, que tá no meu livro, também é terapeuta, assim, também tem isso, né? Então elas estão ali participando ativamente. O, o ponto foi que eu falei sobre o que eu vou falar. E eu tinha encerrado o ciclo do ano com a terapia, trazendo assim, o que que foi a lição mais importante, né? O que que foi a coisa fundamental que realmente você leva? Eu falei, o que eu levo foi a constância de continuar, a constância de saber que eu vou errar, que horas o TDAH vai me bater e eu não vou ser produtivo, mas eu vou lá e vou teimar e vou continuar e me fazer delirar, falar, então, não entreguei. E continuar e não parar, e não deixar mais essas coisas me abater, porque eu aceito a minha realidade. E uma vez que eu aceito ela, eu consigo ser muito mais constante. Falei, pô, mas e se constância fosse tipo um fantasma que tá dentro desse capítulo, né? Boa. E aí eu escrevi uma poesia para ela. Ela vira uma entidade praticamente ali, né? E, e aí eu vou pro papel no primeiro bloco do meu capítulo, eu dividi ele em três partes. Aqui foi muito importante para mim ter essa sensação do papel e da caneta. Eu gosto bastante de escrever lista de tarefa, de coisa, anotar. E depois dessa primeira escrita, falei, tá, agora eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Eu vou juntar um pouco alguns conceitos que eu gosto e eu vou digitar o texto. Então fui lá, Wordão, escrevi, digitei, li, reli, mudei, beleza.
Na terceira parte, eu falei, eu quero procurar um método de escrever diferente. Então, fica a dica para todo mundo, tá? Usem isso a favor de vocês e muita coisa legal será escrita. Eu abri uma aba da IA e eu gravei tudo que eu tinha vontade de falar. Ao invés de escrever, eu ter que condicionar minha cabeça para pensar no modelo escrita, falei, não, eu vou contar essa história. Peguei o celular, fiquei papapá, 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 de um lado pro outro no gravador ali. Virou um texto desse tamanho, mandei e falei, preciso que você organize dentro dessa estrutura. Nesse momento eu já tinha subido o que eu tinha escrito no papel e o que eu tinha escrito no Word também, para ele entender ali o que estava Todo o acontecendo. contexto. E aí ele foi, reescreveu, e aí eu fiz uma coisa que também é uma dica, que é criticar o texto que foi escrito e olhar e falar, pô, não é bem por aí. Aqui tá faltando uma frase de efeito. Pensei numa coisa mais ou menos assim. E ir lapidando aquilo até aquilo virar de fato um material que eu olhasse e falasse, aqui tem a minha mão. Né? Aí ia virar uma ferramenta e aqui tem a minha mão. Então foi muito gostoso praticar e falei, já que são 3 blocos, vai ser uma coisa vai ser falada, uma coisa vai ser escrita no papel, a outra vai ser escrita no Word, porque eu quero ver como que isso impacta também. Qual é o meu modelo de escrever, já que eu vou escrever? Foi um momento de autoconhecimento também, né? Eu sou um grande laboratório de mim, talvez seja essa a verdade. Eu sou um grande laboratório de mim. Tem essa frase que você li na sua capítulo? Não, ela acabou de Olha, sair. acabou de sair, é sua. E Arthur, que lindo, Obrigado. que lindo, que gostoso tá sendo te conhecer. Não li teu capítulo, porque agora eu vou ler com um outro olhar, Mais curiosidade. mais curiosidade. Curiosidade. Te conhecendo, eu gosto de me conectar, de ter essa troca e depois parar, ler, me aprofundar, e aí eu vou sublinhando várias coisas. Olha, ele falou isso aqui, ele falou nesse momento, e é isso, né? Escrever, primeiro, é algo muito importante dentro de nós, que a gente escreve, desenha, rabisca, coloca para fora, seja escrita, seja no papel, seja no Word, seja numa inteligência artificial, mas principalmente o quanto você se coloca para o mundo. Porque não é somente esse processo que foi seu, passou para Mari, agora espero, né? Já somos best-seller Yes. na categoria de transformação pessoal, mas com certeza de muitas outras pessoas lendo o teu capítulo. Como isso ressoa em você? É isso que eu quero, né? Eu também pensei muito até sobre ser impostor ou não escrevendo, porque eu falei, cara, que de fato eu sou um modelo de sucesso para escrever alguma coisa, para ajudar alguém. Então eu fui muito íntimo, eu abro o meu capítulo falando isso, né? O que você vai ler aqui é muito pessoal, né? Não é uma narrativa de referências ou citando estudos, não. Eu vou abrir minha caixa de Pandora. É o acordo de bastidor que eu faço comigo mesmo, quando ninguém está vendo. É o que o Instagram não mostra, né? E dentro desse espaço aqui, eu vou trazer para o leitor. é, Quais são as fórmulas que eu utilizo quando a coisa aperta, quando tá difícil, quando eu quero explodir com alguém, ou principalmente quando eu me Eita, sinto quando eu quero explodir com quando eu alguém. quero explodir com Arthur, alguém. tem uma técnica que tá no livro. Tá no livro. E vamos ter que. Literalmente, todo mundo tem que ler. No final dos 3 blocos, né? Tanto na história da Constância, quanto na história do astronauta com TDAH, quanto na história na última, que é o Você Vai Errar, né? O título. No final de todas tem uma seção chamada Perguntas de Bolso que eu coloquei. E essas perguntas de bolso, elas foram inspiradas em como que a minha psicóloga trouxe a terapia cognitivo-comportamental para minha vida. Então, elas seguem um padrão parecido com os exercícios que eu fiz junto com ela, só que traduzidos para essa realidade, para o que eu Sim. escrevi. Essas perguntas eu acredito que, independente de estar na minha realidade, na sua realidade, na realidade de qualquer pessoa, elas se encaixam muito bem para provocar essa reflexão, né? Então, por exemplo, dentro do primeiro capítulo, eu falo sobre aprender a andar de bicicleta. E quem me ensinou a andar de bicicleta foi uma psicóloga, que é a minha tia Edna, que tá lá no capítulo. E a técnica dela foi ficar tirando uma rodinha, depois tirar outra, uma hora tá ali me empurrando e outra hora soltar a mão e só tá falando ali atrás de mim, né? No momento que eu olho para trás, eu me esborracho no chão. Choro, tudo aquilo, né?
Mas percebe que existe uma relação entre, enquanto eu achava que ela estava segurando, eu estava pedalando, e uma relação entre olhar para trás e cair no chão? Então, as perguntas que eu trago, né, falam um pouco sobre, tá, qual é a bicicleta que você está tendo que pedalar agora, né? Quem poderia estar segurando essa sua bicicleta? Não importa se essa pessoa tá aqui de fato ou não, se ela pode estar presente lá no dia ou não, se ela já se foi, mas é um pouco sobre como que você vai fazer para buscar essa imagem de confiança e segurança e esse sentimento dentro de você, porque ele já tá lá, e literalmente evocar ele para usar numa coisa nova, para usar numa bicicleta nova, num tipo de trabalho diferente, ou numa atitude ali no trabalho, né? Numa virada de chave, falar, pô, não, agora eu vou assumir essa bronca. Então, no lugar desse medo, da onde vem a confiança? Quais são as suas referências? Vamos trazê-las aqui. E todas as perguntas de bolso para cada parte que eu vou falando, elas vão trazendo um pouquinho esses pontos de reflexão, bem inspirados realmente nos exercícios de TCC que eu, como paciente, importante, não sou terapeuta, que eu, como paciente físico, eu sou bom aluno da psicóloga, então eu tenho cadernos e cadernos e cadernos. Eu falei, também vou olhar para isso, porque eu quero de fato trazer algo que a pessoa consiga aplicar na vida dela. Então, como eu falei, não me sinto, né, psicólogo, nada do tipo. É muito complicado vender alguma coisa que vai ajudar o dia a dia das pessoas e prometer que eu vou fazer isso. Mas o que eu faço é eu olhar para dentro de mim e realmente trazer dentro da minha intimidade quais são as coisas que podem ajudar a pessoa a criar ambientes. Lembrando que o ambiente principal é aqui, né? Ambientes principais para isso. Eu até estava quero ligar isso com uma coisa que a Kátia, que é uma pessoa que eu fiquei completamente apaixonado depois de ter feito esse projeto junto com ela, escreve, que é a realidade, né, que você sente, a realidade que você cria para você, ela é tão importante quanto a realidade que está aqui ao nosso redor, né? A sua forma de atravessar essa vida e perceber essa vida também vai dizer como as coisas são para você de fato. E essas perguntas também entram um pouquinho dentro dessa ideia. Ressignificar. Profundo, profundo. O ambiente, gente. Aqui, né? Se o ambiente tá aqui, tá ruim, nada mais tá servindo. Nada mais. Se a E gente dá pra não melhorar. dá, Essa é fato. Sempre tudo dá pra melhorar. tudo dá. Mas dá enquanto você tá olhando e você tá cuidando. Porque Sim. depois que explodir, já era. Já era, sim. Aquela história, né? Depois que o caixão fechar, tudo é possível acontecer, mas depois que o caixão fechar, já era. Tipo, a Mari ficou doente, teve burnout pra poder pensar em tudo isso, trazer humor. Não espera ter o Não burnout, já começa a ser legal espera. hoje, sabe? Para de Exato. construir esse ambiente pesado, tenso. Deixa as pessoas serem quem elas são, seja mais compreensivo, mais humano. Não é deixar todo mundo fazer tudo do jeito que quer, no tempo que quer, mas o trabalho vai ter que ser feito, ele vai ter que ser feito com cara fechada ou sorrindo, sabe? Assim, você pode escolher qual ambiente você tá querendo, vai esperar ter um burnout, vai esperar ter um infarto, um AVC, tanta coisa horrorosa que a gente sabe o que acontece dentro da tensão, pra você falar, agora eu vou me ressignificar, é bonito se acontecer, tá tudo bem, mas pô, a gente tá te dizendo que tem caminho pra fazer isso sem passar por essas coisas, né? Então acho que é por aí. Exato. Tem gente que fala assim, não, a empresa, né, tá ruim, mas, ai, quem sabe um dia melhora. Falei, meu filho, faça seu plano, não espera melhorar. Qual é teu prazo? Porque a gente entende, todo mundo tem boleto para pagar, tem suas responsabilidades dentro de casa. Se a situação tá ruim, quais são os caminhos? Eu estou conversando com a empresa, com a liderança, compliance que seja, para melhorar aquela situação? Estou vendo mudança? Não. Estou procurando emprego? Estou procurando uma transição? Qual vai ser meu plano B, plano C? Por quanto tempo para mim faz sentido ficar aqui? 3, 6 meses? Porque assim, deixar a vida levar vai levar para nada. E assim, você sai da empresa, a empresa vai lá e contrata outra pessoa. Ninguém vai ficar esperando, ó, tá passando aqui, vou puxar pra cima, né? É esse fato. Então, acho que tem esse lance de principalmente, cara, seja curioso, sabe? Eu tenho esse lance que eu falei, fui estudando isso, aí fiz lá o curso de especialização em design estratégico. Legal. 6 meses de curso caro, que me exigiu muito. Muito bom pro currículo. Mas na sequência eu falei, não, o próximo curso é de DJ.
Eu vou fazer Um sempre. equilíbrio, né? É uma coisa que pode me ajudar ali, aqui, com um título, com alguma coisa, mas na sequência eu vou fazer uma coisa, sei lá, nem que seja curso de cerâmica, mas é uma coisa que eu goste e tenha vontade, porque ali também eu tô aprendendo sobre mim, sobre que dá sim pra você fazer as coisas que você gosta, dá pra você usar um processo criativo de uma outra coisa num outro lugar, design é sobre isso também. A vida, Então, né, Arthur? Precisa ser sobre isso. o tempo, gente, o tempo é um só. Porque tendo essa consciência que a gente vai levar para o status de leveza, né? Do impacto que a gente causa não só na vida do outro, mas o impacto que eu causo na minha própria vida, No seu ambiente. no seu ambiente. Arthur, o nome do nosso espaço Entre Marcas com Jaque Camilo. E conectado ao nome, qual a marca que você deseja deixar no mundo? Ah, é uma marca de diversão mesmo, eu acho. Uma marca Smart Funny. Eu acho que eu quero passar para as pessoas que foi muito legal aquele trabalho com ele, ou foi muito legal aquele dia que a gente saiu, ou o papo que a gente teve aqui, enfim, que seja divertido para sempre todo mundo que está envolvido, né? Então, essa seria a grande marca que eu quero deixar, esse efeito de valeu, sabe? Foi legal. É isso. Mesmo que seja difícil, foi divertido. Foi divertido, me diverti, né? Isso. Procurei fazer outras pessoas felizes. Ó, Smart Funny. Tudo aquilo que você não guarda no banco, não é o Smart Money, Smart Funny, o impacto humano que você causa na vida das pessoas. Olha que conversa riquíssima, Arthur, amei. Obrigado. Vários insights, várias provocações. E obrigada pela oportunidade de, né, adentrar ainda mais na tua vida, te conhecer mais um pouco e Eu poder sou tagarela, espalhar. foi fácil. Não, foi ótimo. E espalhar essa humanidade para outras pessoas, porque eu acho que é uma das grandes habilidades, um dos grandes potenciais como seres humanos, que a gente precisa potencializar na existência, na era que nós estamos vivendo hoje, né? É IA para cá, IA para lá, a gente precisa falar do humano. Quando a gente troca, é olho no olho, né? Não é só no chat GPT, em cima de da frente de um computador. Essas relações, elas precisam se potencializar. E, gente, para encerrar aqui, o Arthur não assinou meu livro, então vou ter meu livro autografado, entendeu? Na página dele. E aí fica aqui o convite para que todas as pessoas possam adquirir o nosso livro, que ele está belíssimo. Eu estou procurando aqui a Só foto do Arthur. fazendo um adendo também, para quem tiver essa curiosidade ou se gostar e quiser entrar em contato, eu fui a pessoa que desenhou a capa desse livro, chegou nessa ideia maluca, né? Foram muitas ideias aí no meio do processo, mas no final foi essa, a gente se sentiu bem satisfeito, achou que ela é divertida também. Muito divertida. Eu E é amei. isso, gente. Eu amei, ficou incrível. Chegou chamando a atenção. Nesse terceiro livro que eu lancei, o pessoal falou assim: Meu, por que a gente não faz igual aquele do smartphone? Então, assim, Já sabe quem faz agora. é um trabalho que vira referência e que possa ser referência em muitos outros lugares e que você possa expandir cada vez Muito mais, Arthur. obrigado. Vamos junto fazer projeto. Ó, já me chama aqui, ó. Pega meu WhatsApp, que já tem, inclusive, né? E bora, vamos inventar. A cada parágrafo que o Arthur fala, eu quero um projeto com ele. E bora fazer negócio, porque a vida é sobre isso. Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada, gente. Valeu, Até o próximo obrigadão. podcast. Valeu. Valeu, obrigado.